Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? A segunda temporada de The Last of Us se encerrou recentemente e virou o assunto principal dos últimos meses. Baseado em um jogo que, diferente do primeiro, é bastante divisivo, a série tinha a responsabilidade de agradar os fãs do jogo, reconquistar o público que tinha um pé atrás e encantar os espectadores que só tiveram contato com a competente primeira temporada, que foi o meu caso. Mas será que The Last of Us conseguiu realizar essa tarefa? O que a gente achou da segunda temporada? Será que a divisão ousada do jogo foi replicada na série? E quais são as expectativas para a terceira temporada? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E lá na meiuca do episódio, se vocês estiverem muito chocados, ou muito felizes, ou muito irritados com alguma coisa que a gente falou, é só comentar se você estiver ouvindo aí pelo Spotify. A gente fala muito sobre comentar no Spotify, porque engajamento ajuda muito, gente. A plataforma vê que vocês são engajados e espalha o podcast para mais pessoas. É uma maravilha. Então, ficou com vontade de comentar? Não fique com vergonha, vá lá e comente, especialmente se você estiver discordando da gente, porque aí é bom que dá engajamento da briga, né? Aí se você brigar, aí dá hype. Vamos brigar, gente. Mentira, gente. Tudo com educação, tudo com alegria, tá bom? Bom, chegou a hora. Bora falar sobre a segunda temporada de The Last of Us no Meia Opinião. Meia Opinião. Na segunda temporada de The Last of Us, começamos a nossa história 4 anos depois dos eventos da primeira temporada. Pra quem não se lembra, o Joe matou uma galera lá no hospital pra salvar a vida da Ellie. A Ellie é imune e pra fazer uma cura eles precisariam matar ela. Então ele acabou tendo que decidir entre a filha e a humanidade e decidiu pela filha. Matou uma galera, acabou com todos os vagalumes, arrancou ela do hospital e mentiu pra ela. Não contou pra ela que era isso que ele tinha feito. E essa mentira perdurou aí por vários anos. A gente vai entender isso no decorrer da série, assim como no jogo, começa mais ou menos na mesma época, e a gente vê já uma situação muito diferente. A gente é apresentado essa temporada com o Joel e a Ellie meio rompidos, com uma relação meio esquisita, a coisa tá meio estranha, e aí a gente vai acompanhar os eventos da temporada a partir daí, a partir de um grande evento que acontece com a Ellie, que muda completamente a perspectiva dela com relação ao mundo. Eu não vou dar um pio, porque eu estou muito curioso para saber o que os meus amigos Gustavo Azevedo e Lucas Abreu acharam da série. A gente conseguiu passar 2 meses sem dar um plá sobre a temporada, então hoje teremos um episódio bastante interessante. Eu quero começar primeiro pelo Gustavo. Temos aqui 2 pessoas que não jogaram, né, e uma que jogou. No caso, quem jogou fui eu, os meninos não jogaram. Então eu estou muito, muito curioso de ver de vocês como é que foi a relação de vocês com a segunda temporada de The Last of Us enquanto não jogadores. E aí, Gustavo? Ai, meu Deus, o responsável, né, pelo tom da conversa. Gente, mas assim, eu queria começar já falando assim, eu ia falar que eu não joguei, né? Eu acho assim que o jogo, ele faz muito barulho porque ele tem muitos plot twists, ele tem uma mecânica diferente, ele tem essa estrutura inovadora e é uma coisa que se fala de The Last of Us há séculos, assim, né? Desde que o jogo foi lançado, esse é o mote para as pessoas jogarem ele. E eu acho que a primeira temporada de The Last of Us trouxe uma questão assim de... A gente não vai se prender muito na estrutura, a gente não vai querer simular o que é o jogo, vamos trazer alguns elementos sim, mas a gente vai fazer um drama da HBO, né? Uma série boa, dramática, forte, imperativa, com temas importantes. A gente quer fazer o cara que tá sentado no sofá se emocionar, né? Eu acho que no fim das contas a HBO é muito boa nisso, sempre foi. Esse é o ponto, sabe, da série. Eu acho que The Last of Us foi criada pra isso, embasada num jogo. No episódio que a gente falou sobre a primeira temporada, a gente falou que é possivelmente uma das melhores
melhores obras baseadas em jogo já feitas. Eu acho que a segunda temporada, por mais que tenha erros e acertos, ela não diminui ainda esse feito. Eu acho que The Last of Us é sim ainda uma das maiores obras audiovisuais já produzidas baseada em jogo. Então tem toda essa questão assim que The Last of Us é uma série muito importante, sabe? Foi criada com muito carinho pra tentar agradar os fãs, pra mostrar que tem também possibilidades de dobrar essa franquia em outras coisas, em outros materiais, mas também que pro público da HBO que gosta de séries bem feitas, bem produzidas, com uma dinâmica boa e tudo mais, também é possível fazer. Então acho que tem esse ponto assim, sabe? Tipo, The Last of Us é uma série boa, é uma série bem feita, é uma série com muitas ponderações, assim, é muito... Eu vejo muita relevância em The Last of Us, sabe? O próprio fato de trazer o elenco que traz, o Pedro Pascal, dentro da história que o Pedro Pascal teve na HBO, né? Porque o Pedro Pascal, ele volta pra Hollywood por causa da HBO, por causa de Game of Thrones, lá em 2014, se eu não me engano. 2014, 15, 13, por aí. Ele volta lá como Oberyn, né? E todo mundo ama ele e pronto. O cara ficou... Nunca mais parou de aparecer. Então, eu acho que tem essa coisa do legado também, do Pedro Pascal, dentro da HBO. Mas, assim, como a gente tem que falar da segunda temporada, eu preciso tirar o elefante, né? Eu não sei eu não entendi essa temporada. Eu acho que, assim... Eu não entendi o que eles quiseram fazer aqui, tá? Esse é o meu primeiro ponto, assim. Às vezes eu não sei nem argumentar com alguns pontos, porque eu realmente não entendi o fio da temporada. Eu estou cansado de temporadas de transição da HBO. A última foi House of the Dragon, que eu fiquei puto da cara, que nada é resolvido, as coisas só são empurradas pra frente. E aqui acontece basicamente a mesma coisa, só que em um outro contexto, com uma outra dinâmica. E eu acho que pior, eu acho que em The Last of Us, como a gente dependia muito da figura do Pedro Pascal, a gente precisava muito do Joel para ter uma estrutura mais consistente da série, porque a série era baseada na relação entre a Ellie e o Joel. Eu acho que quando a gente passa ali pelo segundo episódio, a gente fica junto nesse processo de luto com a Ellie e as coisas não andam, as coisas não caminham, a gente fica nesse âmbar assim do luto que nunca se concretiza, nada acontece depois do segundo episódio substancial, assim. Eu não consigo entender o que a série quis fazer depois do segundo episódio. Isso pra mim foi o maior problema da segunda temporada. Pra além disso, eu acho que assim, a série tem feitos extraordinários. Esse segundo episódio em específico, eu acho ele muito bom. Eu acho que ele resgata muito aquela sensação que a gente tinha com o próprio Game of Thrones, que eu citei, House of the Dragon, que é essa grandiosidade das séries da HBO, de ter cenas icônicas, de ter estruturas de episódios muito mecanicamente pensados, geograficamente muito bem pensadinhos, aquela coisa toda assim que engaja mesmo. E acho, por exemplo, o último episódio, a cena no escuro lá, a cena no rio, a estrutura da cena, eu acho ela muito legal. Eu acho que eles resolvem essa coisa de cena escura que teve problema lá no Game of Thrones também. Eu acho que aqui, pelo menos na minha TV, eu conseguia ver mais e entender o propósito daquela cena, ser escura e tudo mais. Então teve todos esses detalhes assim que eu consigo entender a grandiosidade da série, eu consigo entender os feitos da série, mas quando vem a questão da estrutura da série, do roteiro e da montagem, eu não gostei, sabe? Não gostei. Eu acho que, por exemplo, eu gosto do sexto episódio, mas eu acho ele extremamente mal localizado na série, eu acho ele extremamente mal posicionado. Aquele episódio me emocionou, porque tem o Joel, mas ele me emocionou na hora errada, parece que não era pra eu estar vendo aquele episódio, parece que eu me senti constrangido de estar assistindo aquilo tudo naquele momento, sabe? Não era a hora de mostrar aquilo, não bate muito com o fluxo da série. Eu acho que o clima de romance, o triângulo amoroso, já que era pra fazer uma história de triângulo amoroso, que se demore pra fazer, que se construa o triângulo amoroso com calma, que faça o triângulo amoroso funcionar de fato. Não acho que funciona o triângulo amoroso também. Eu acho que um ponto principal é que na temporada passada a gente tinha os Fireflies lá, os pirilampos, e e eu acho que aquilo ali era uma ameaça mais real. Eu acho que o vilão também era mais definido, a estrutura vilanesca era mais definida, e aqui também eu fiquei perdidinho, assim, eu não sabia pra quem torcer, quem que era quem que era o Wolf, quem que era os Serafitas, eu não sabia pra quem torcer, quem era mais perigoso do que quem. Sei que eles estão numa guerra civil e tudo mais, mas qual é o peso disso? Qual é o peso disso dentro da estrutura dos zumbis ali, né, das criaturas? Tudo perdeu muito peso, eu acho, principalmente após o segundo episódio. E aí eu fiquei triste, porque, como eu falei no começo, eu gosto muito do peso que The Last of Us tem pra cultura pop, pra esse cenário porque eu gosto muito de série de zumbi. Quem não gosta de The Walking Dead, né?
da primeira temporada de The Walking Dead, assim, quem não ficou feliz com aquele piloto, falou, meu Deus, agora o nerd vai ter a série que merece, sabe? E aí The Walking Dead virou o que virou. E aí a gente fica com esse medo de novo com The Last of Us, porque tem uma primeira temporada muito boa, aí tem uma segunda temporada de transição mais ou menos, mequetrefe. E aí, sabe, pra onde vai The Last of Us? O que é que a gente vai esperar? O último episódio foi muito estranho, muito abrupto, sem... Não é falta de resposta, é falta de intenção, sabe? Não tem intenção naquele último episódio. Então, eu tô assim, meio perdido, sabe? Às vezes eu tenho até falta de opinião, porque eu fiquei meio sem entender o que eles queriam, no fim das contas. Eu fiquei perdido, sinceramente. Não sei se vocês ficaram com essa sensação também, eu não entendi. Eu não joguei, óbvio, né? Eu sei que tem cenas ali do jogo que, em contraposição, são muito mais fracas na série, porque eu já ouvi falar que as cenas de combate corporal, de luta e tudo mais no jogo são muito mais intensas do que aqui. Aqui fica muito mais na... Não tem nem jeito, na né? verbalização, Porque né? assim, no jogo você tem que matar a galera, né? Você tem que ter os obstáculos pra progredir. Mas é que muito também, diferente. por exemplo, eu ouvi muita gente falando que faltou, por exemplo, combate, fisicalidade entre os personagens que a galera comenta muito que a Ellie é mais conflitando, agressiva, né? E que na série nem tanto. Exato. E assim, no último episódio fica bem claro isso, porque a resolução das coisas é muito sem fisicalidade, né? Tipo, pega a corda, puxa ela, cai no chão, pega o barco, vai pra lá. Aí ela encontra a pessoa, ela conversa, aí a pessoa atira, cai no chão, ela resolve a coisa, aí ela volta e ela vê uma arma e a arma assusta, aí ela fica preta. Tipo, fica tocando de roda, né? Não tem uma dinâmica de... Exato. Eu acho que a gente pode estender depois essa conversa, mas eu acho que também faltou um pouco dessa dinâmica de série de zumbi, né? E no fim das contas, a gente falou isso bastante no nosso episódio aqui do podcast sobre a primeira temporada, que é, no fim das contas, um clima de série de zumbi. Você ouviu de novo, né? Você tá dando todos os sinais de que você ouviu de novo. Eu não ouvi. Você tá com a memória boa, então. Hoje eu tô. Eu não costumo ter, não. Aí vai ouvir, não tem nada disso no episódio. O Luiz tá falando, a memória do Luiz costuma ser boa. E é isso, assim, eu tô querendo saber o que vocês acham também. Eu vou construir o resto da minha opinião aqui com vocês, mas de modo geral, assim, eu acho que não perdeu a importância. The Last of Us não perdeu essa importância pra mim. Ainda é um marco, assim, eu adoro falar marco que já puxa tudo. Tudo é marco. Mas The Last of Us todo mundo aqui já regala o olho, se liga. Acho que The Last of Us tem um peso dentro desse jogo, assim, de vamos fazer uma franquia baseada num game e vai dar muito certo. E é um sucesso. E ao mesmo tempo muito triste porque eu gostava tanto e agora eu tô meio inseguro, né? Você fica com uma sensação meio, assim, e agora? Lucas, e aí? Então, também não joguei, né? Mas eu tô bem na onda do gosto aí também, viu? Continuo gostando muito da primeira temporada, mas nessa segunda, cara, quando chegou no segundo episódio, quem for ouvir esse episódio, gente, pelo amor de Deus, já tenha assistido o segundo episódio, porque não tem como guardar vamos esse comentar spoiler, tá? todos os episódios da temporada, tá? Todos. Fica aí de alerta. A gente vai falar tudo que acontece. Também. Assim, se você assiste a série, mas não viu o segundo episódio ainda, você que tá errado. Porque, cara, depois que o Joel morre, que você não tem o Pedro Pascal mais na série, termina o segundo episódio, você fica, cara, beleza, como é que eles vão, pelo menos a gente que não jogou, né? Como é que eles vão sustentar esse resto da série sem um dos personagens principais? Porque, assim, a série era muito sobre ele e a Ellie, a relação dos dois, né? Enfrentando aquele mundo ali. E aí você fica, tá, beleza. Pelo menos curioso você fica pra ver pra onde é que a série vai dali pra frente. Pra eles terem coragem de fazer isso logo no segundo episódio da segunda temporada, comecinho de temporada, já fazer isso aí logo de cara. Falo, pô, eles têm uma puta história aí que vai se sustentar com a Ellie, então pra eles terem coragem de fazer isso é porque a coisa vai se sustentar em pé aí daqui pro fim da temporada. E eu achei, no fim das contas, terminando a temporada, que foi um puta erro eles jogarem isso pro segundo episódio. Quando eu assisti, eu achei genial. Falei, nossa, eles foram corajosos agora. Meteram o Ned Stark aqui de novo. Falaram, vamos. Mais Logan Roy, né? E assim... também. Não, mas Logan Roy já foi lá pro fim também, né? Não tinha uma temporada de Mas foi no dois começo da episódios. temporada, sabe? Mas foi no começo da temporada. Era um personagem que já tinha se relacionado ao longo de várias temporadas, né? Se torna até mais impactante, eu acho. Mas eu associei muito ao episódio, ao que eles fizeram em relação ao Ned Stark lá com Game of Thrones, que trazem ele como protagonista da primeira temporada e matam ele. Só que Game of Thrones tinha uma caralhada de personagem, uma caralhada de núcleo que dava pra você sustentar a história ali. Aqui você tá falando, basicamente a série gira em torno dos dois, da relação dos dois. E terminando a temporada, eu falei, cara, pra mim foi um puta erro eles terem feito isso, porque eu não gosto de quase nada que acontece depois aqui nessa temporada. Eu acho que realmente fica muito perdido, tô bem com gosto. E não é nem assim, eu
terminei a temporada e não ficou um saldo tão negativo assim. Ficou, sabe quando você termina meio apático? Você fala, com certeza uma série, legal, vamos ver pra onde vai. E é isso, né, gente? Vamos lá? Sabe? Parece que cumpre a propósito, não decepciona tanto, mas não traz nada de novo. Acho que se eles tivessem sustentado a temporada até mais ali pro final e deixado pra matar o Joey, sei lá, pro último episódio da série, seria mais impactante e eles conseguiriam aproveitar melhor o material. Porque, cara, depois parece que é só enrolação. Eu não joguei, vejo a galera que jogou reclamando dessa questão da Ellie, que a Ellie fica muito mais raivosa e vai atrás e sai batendo numa galera e tal, que não tem isso na série. Você tem um momento ali que ela vai atrás de uma personagem e a gente nem vê isso acontecendo direito em tela. Então, fã de jogo, assim, sempre reclama, né, de não ter porrada. Pra mim, isso não é nem o maior dos problemas aqui. Pra mim é que eles pegam a Ellie e fica... Eu até gosto da atriz que faz a Dina. Inclusive, eu acho que ela manda muito bem. Acho que ela tá muito bem no papel. Acho que ela é bem carismática. E todo momento que tem ela ali, ela sustenta. E a relação das duas, eu acho que até é bem construída. Agora, quando vai pro triângulo amoroso, eu acho que também não funciona. Do nada, o Japa aparece lá cara, pra mim não funciona aquele triângulo amoroso também. As duas eu até achei que de um certo ponto pra frente engatou, a relação delas se sustenta, você começa a se preocupar com elas e tudo mais. Só que parece que a série não se desenvolve. Elas ficam ali, tá, chegamos aqui nesse teatro, nesse cinema aqui, vamos ali e faz isso, vamos ali e volta, vamos ali e volta. Parece que a série nem se dá tempo para as coisas acontecerem, tipo, de descobrir que tá grávida, descobrir que a Ellie é infectada. Parece que tudo vai acontecendo meio embolado, tudo de uma vez, e tudo passa muito rápido. Ah, beleza, você não é infectável? Beleza, próxima missão. Ah, tá, você tá grávida? Beleza, vamos, próxima missão agora. Parece que tudo eles absorvem. Checklist. Um checklist, parece que eles absorvem tudo muito rápido, assim, os personagens, e bora pra próxima, vamos seguir aqui. Só que, e ainda assim, a história parece que não segue, parece que não vai pra frente. Essa é a sensação que eu fiquei, que a gente teve vários episódios monótonos, e aí o episódio filler, que é o episódio, né, de flashback, pra gente entender, né, essa relação que eles trazem o Pedro Pascal de volta, pra gente entender a relação dos dois, por que eles não estavam se falando direito, que eu acho um dos melhores episódios também. The Last of Us tem isso, né? Eles têm uns episódios, os melhores episódios fillers, né? A gente pode dizer, pelo menos. E também acho meio deslocado o episódio, apesar de eu gostar muito dele. Também achei meio deslocado porque meio que eles param a história no único momento que ela se desenvolveu um pouquinho pra trazer esse episódio pra gente. Depois, quando volta pra aquela história, já meio que aquilo já foi resolvido fora de tela e vambora, sabe? Então, não sei, não tem tesão essa temporada, sabe? Depois que a gente não tem mais o Joe. E eu até fiquei naquela... Cara, a Abby é uma puta ameaça. Eles conseguiram representar isso. Eles conseguiram lançar ela aqui em 2 episódios, mostrar o que ela é capaz de fazer, trazer essa cena impactante. O segundo episódio, eu adoro o segundo episódio. Acho que a série abre meio... Eu fiquei meio perdido ali no primeiro episódio da temporada, pra falar a verdade. Meio, tá, Abby, quem que é Abby? Ah, filha do cara, tá, mas também acho que eles não dão tempo pra gente pegar a raiva dela ou entender ela, entender a dualidade do lance, tudo o que aconteceu. Eles simplesmente colocam ela em tela e falam, essa é a filha do médico e ela vai atrás do Joey. No segundo episódio acontece o que acontece, que eu acho ótimo, o segundo episódio, e depois fica nessa, né? Então, eu não sei, eu acho que se eles tivessem... Porque a Bella Ramsey, eu acho ela excelente no papel de Ellie. Eu acho que ela tá ótima. Então, assim, o problema pra mim nunca foi o elenco aqui. Eu acho que o elenco até se sai muito bem, principalmente a Bella Ramsey, se sai muito bem sem o Pedro Pascal ali. Eu acho que é a história que não consegue parar de pé sem o Joey. Eles não souberam elaborar um roteiro que vai... E não souberam até trazer um enredo ali pra essa história, antes do Joey morrer, com que a gente se importasse muito. Porque dali pra frente você fala, beleza, é uma história de vingança, ela vai atrás da Abby agora. E aí simplesmente nunca mais aparece Abby na série. Você fica meio que, beleza, de repente tem aqueles cicatriz lá que você fala, tá, mas da onde que saiu esse povo? Quem é? Quem são? O que fazem? Fica perdido. Aquilo ali eu achei muito jogado. Aquela coisa meio gladiador, né? Aí você... Gusta, você tá numa mídia auditiva, Gusta. Aquela coisa meio gladiador, dedinho pra cima, dedinho pra baixo, né? Tipo, mata ele, vive. Eu achei também que ficou meio solto essa questão dos cicatriz, dos Wolf, quem é quem. A gente vai pegando ao longo da temporada, mas eu acho que eles poderiam ter... Porque teve tempo, né, pra eles desenvolverem isso melhor aí. Mas eles gastaram esse tempo com elas andando na cidade, naquela jornada, que não acontece muita coisa. E realmente, eu
acho que falta fisicalidade, eu acho que falta essa coisa de lembrar que estamos numa série de zumbi e eles tinham tudo pra fazer uma ótima temporada, que, pô, a gente teve esse segundo episódio impactante, a gente tem uma série de zumbi que agora vai virar uma história de vingança junto e vamos mostrar essas duas personagens, uma indo atrás, uma encontrando a outra, e o último episódio, cara, eu acho um negócio até meio anticlimático. Porque apesar de ter algumas coisas que eu goste nele, e aí termina com aquela coisa, beleza, por isso que a gente tava vendo ali dia 1, dia 2, dia 3, o passo a passo da Ellie, porque agora a gente vai ver o passo a passo da Abby, a gente vai ver o que ela estava fazendo esses 3 dias. Leu o livro, levantou, tomou café, foi na varanda. Cara, me deu até um pouco de preguiça, assim. Falei, cara, tá, mas a Abby vai ficar parada aí também? Vai ficar de lá pra cá, vai mostrar a horta dela, olha a horta, aí volta. Até uma coisa acontecer, né, que a amiga morre e ela vai atrás de novo, falando, mataram um dos meus de novo, vou atrás de novo. E cara, o plano da Ellie, até certo ponto ali, é até meio burro, cara, porque ela vai atrás dessa máquina mortífera, que é a Abby, que ela viu, né, que não é qualquer pessoa. E ela não sabe o que ela vai fazer. A hora que ela encontra a Abby mesmo, ela fica coada, ela não sabe. O jiu-jitsu dela, quando vem uma arma na cara dela, não dá pra fazer. Então, eu achei que ficou meio deixou a desejar. Não conseguiram manter a história de pé sem o Pedro Pascal, e era uma coisa que eu acho que eles deveriam ter, assim. É claro que a série sabia disso. Pô, a gente não vai ter mais o Pedro Pascal no elenco, a gente tem que ter uma boa história. Isso é óbvio, né? Que era uma coisa, assim, que já se imaginava. Não ter o Joel mais na história seria um problema se a gente não conseguisse sustentar esse roteiro aqui. Só que eu acho que, mesmo assim, não funciona. A história de vingança não funciona como deveria. E no último episódio, ele ainda tem uma faísquinha ali que te traz de volta ali, que te empolga de novo, mas ainda assim achei meio anticlimático. Não gostei tanto de como acabou, não. Gente, eu não sei nem por onde começar. Eu devia ter escrito o que eu tinha pra falar aqui hoje, sinceramente. Topicalizado alguma coisa, não o fiz. Já peço perdão aos ouvintes de cara, porque talvez eu fale de muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, gente, quero montar uma dinâmica diferente com vocês dois aqui. Sintam-se à vontade para erguer a mão e me interromper caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar aos meus comentários e tal. Porque como eu tenho essa dinâmica de saber o que vai acontecer e como o jogo tá estruturado, a gente acaba tendo visões muito diferentes da temporada, sabe? Uhum. E eu vou, se vocês não me interromperem pra gente transformar isso aqui num debate, eu vou falar por meia hora, porque eu tô marinando há um mês o que eu vou falar nessa série, nesse episódio, sabe? Vamos tirar do caminho de cara certas coisas aqui. Primeiro de tudo, a Bella Ramsey faz o melhor que dá. Ela tá atuando bem dentro do que foi entregue pra ela, dentro do que dirigiram ela e dentro do que escreveram ela faz o melhor possível. Então, não é culpa da Bella Ramsey. Não entendam que porque nós somos 3 caras aqui, a gente vai fazer críticas idiotas do tipo, ela não parece a Ellie ou ela não é bonita igual a Ellie. Tá longe disso. A conversa não chega nem a passar perto desse ponto. Ela faz o melhor que dá pra fazer. E a outra coisa é valor de produção, assim, o valor de produção dessa série é excelente. Eles escolheram aonde gastar em momentos muito específicos, por exemplo, a reintrodução dos esporos na história, porque os esporos são uma coisa dada no jogo, eles não tinham sido adicionados na primeira temporada, porque, não vamos pôr máscara nos atores, e aí na segunda, quer saber? Vamos trazer de volta os esporos. Esse é o nível de cuidado que o Craig Mazin tem com essa série, ou seja, nenhum. Mas enfim, aí você vê os esporos visualmente e você fala, caralho, ficou muito lindo. A cena dos esporos é muito bonita, cara. Você olha e fala, dinheiro bem gasto. A batalha em Jackson, que não existe no jogo, dinheiro bem gasto. Eu vou falar também sobre a batalha de Jackson, que eu tenho problemas até com ela, mas enfim. Você vê dinheiro. E se você vê dinheiro, o valor de produção é legal, sabe? Se você consegue perceber, cara, custou uma grana, tá muito bem feito e tal. Nada menos que a gente esperaria de uma série desse tamanho dentro da HBO, né? Nesse quesito, The Last of Us, segunda temporada, e Casa do Dragão, segunda temporada, são séries muito parecidas, mas pra resumir pra vocês o que eu acho dessa segunda temporada aqui de The Last of Us, pega a 7ª ou 8ª temporada de Game of Thrones e joga aqui. É a mesma coisa, assim. É valor de produção em sacrifício da sua história, em sacrifício do seu texto. Gente, essa temporada, apesar de seus bons momentos, bons eventos, até um bom episódio aqui, um outro ali, é uma bomba. Essa temporada é uma bomba, cara. Essa temporada é um tapa na cara, assim. Porque o que acontece? Eu falo muito sobre isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. O jogo, não o jogo. Adaptações são normais. Pra mim, qual é o melhor episódio dessa série?
é do Bill e do Frank. É o melhor episódio da série até agora, das 2 temporadas, e ele não existe no jogo. Então, eu estou sendo purista? Não estou. Você acrescenta, você edita, você mexe em coisas se você for fazer coisas do mesmo nível ou melhorá-las. O melhor episódio dessa série não existe no universo do jogo. Simples assim. Então, dá pra adaptar, dá pra criar e fazer ficar bom. Mas, quando você perde o tema e o tom da sua história principal, fudeu, esquece. E a segunda temporada de The Last of Us perde o tema e o tom da sua história principal. Eu vou dar alguns pitacos aqui relacionados a jogo, gente, pra vocês terem uma ideia do que foi o assassinato de material base que o Craig Mazin fez nessa temporada. Primeiro de tudo, não existe um intervalo de 3 meses entre a morte do Joel e a ida da Ellie pra Seattle. Então, assim, a Ellie tá puro sangue no olho. Ela não pensa, ela nem reflete naquilo. Eu vou atrás de quem matou o Joel. E outras mudanças que vão criando um efeito borboleta que é muito problemático pra série. Por exemplo, quem tava presenciando a morte do Joel era o Tommy e não a Dina no jogo. O que isso faz? Isso faz com que o Tommy vá primeiro. O Tommy vai primeiro pra Seattle. E a Ellie tem uma desculpa. Metade vai buscar o Tommy, metade vai seguir sua vingança. Ela tem uma abordagem assim, sabe? E o Tommy tá puto porque ele viu o irmão dele ser assassinado, assim como a Ellie. Ele não aguenta não fazer nada e ele vai pra lá. A série resolve colocar ele em Jackson pra colocar uma cena de ação bem feita, boa e tal, mas pra estender um universo sem consequências. A próxima vez que a gente vê Jackson, ela tá inteira. Sim, velho. Gente, tem crianças jogando beisebol. A psicóloga e o Tommy estão sentados numa cadeirinha de praia conversando. Ela tá tomando uma pinha colada de óculos escuros, sabe? O que acontece aqui? Eu vou tentar resumir sem estragar o jogo pra vocês, porque a gente tem mais uma terceira temporada. Mas eu acredito que o tema do primeiro jogo, da primeira temporada, seja assim: o que é realmente moralmente correto e o que você faria numa situação impossível? Tipo escolha de Sofia, sabe? Sacrifico minha filha pra salvar a humanidade, sabendo que isso é o moralmente correto, ou tomo a decisão egoísta de salvar minha filha porque eu não posso falhar com uma segunda filha, sendo que a minha primeira já morreu nos meus braços do mesmo jeito. Então assim, você tem o tema todo apresentado no jogo e na série, beleza. The Last of Us Part 2, ele tem 2 temas principais. O primeiro deles é assim: a vingança nunca é plena, matar alma envenena, sabe? A la Chaves. O que aonde a vingança vai chegar, aonde a vingança vai fazer os personagens chegarem, é isso, o jogo tem isso, o jogo é sobre isso. Até por isso, Lucas, não dá pra matar o Joel depois, porque a morte do Joel é o estopim do tema do jogo, entende? É assim, o tema do jogo vai partir da morte do Joel. O que acontece ao perder o Joel, sabe? E a jornada da Ellie lidando com essa situação de ter que se vingar ou de não ter que se vingar. Até onde ela vai chegar, até onde ela vai decair atrás dessa vingança, que eventualmente pode não trazer nada a ela, só mais desgraça. Então esse é o tema central. E o outro tema central que vocês vão descobrir a partir da terceira temporada, em no mínimo 2 anos, é: você é capaz de empatizar com alguém que você odeia? Até o Neil Druckmann falou que o tema do jogo é esse, sabe? O meu tema central é: você é capaz de empatizar com alguém que você odeia? Então, como que o jogo se constrói? Ele conta essa história da Ellie do mesmo jeito que foi, com várias mudanças, mas estruturalmente do mesmo jeito. Esses 3 dias em Seattle, e depois nós vamos acompanhar os mesmos 3 dias da Abby em Seattle. E quando você pega o controle e percebe que você vai jogar com a Abby, você tem vontade de jogar o controle no chão, sabe? Você fala assim: eu não tô acreditando que eu vou jogar com essa mulher. E quando você chega no final da jornada dela, você tá na dúvida. E aí? O que eu acho sobre essa história toda? O que eu acho sobre a Ellie? O que eu acho sobre a Abby? O que eu acho sobre as ações das duas? O que eu acho sobre aonde essa vingança levou ambas? O que eu pensava da Abby antes de começar a jogar? O que eu penso agora? Então assim, gente, vocês estão falando com um aficionado por The Last of Us Part 2, o jogo. Eu sou doente nesse jogo, eu sou muito apaixonado por ele, porque ele é muito ousado. Cara, você jogar, sei lá, 2, 3, 4, 5 horas com a sua protagonista e de repente você ter que jogar as mesmas 2, 3, 4, 5 com a pessoa que você mais odeia, com a razão pela qual você tava fazendo tudo que você tava fazendo, é muito ousado. Tanto que o jogo é bem divisivo. Tem muita gente que odeia esse jogo, sabe? Tem muita gente que ama ele, tem muita gente que odeia esse jogo. E aí você tem essa estrutura montada pra ser assim. E tem algumas mudanças que elas vão destruindo o tema da série. Por exemplo, a passagem dos 3 meses, ela atrapalha muito a sua sensação de envolvimento e a sensação de envolvimento da Ellie com aquela vingança. Quando a gente reclama de falta de sangue no olho, Lucas, não é, por exemplo, reclamar que ela não tá violenta. Não é necessariamente
necessariamente reclamar que ela não tá violenta. Até é, em certa medida, mas é assim, qual é a razão dela fazer isso? Ela não saiu numa aventura com a namorada dela. Ela saiu pra fazer uma coisa que tá consumindo a mente dela. Uma coisa que não deixa ela dormir, que não deixa ela comer direito. Ela vai lembrar disso pra sempre. Aquilo é o motor da vida dela dali pra frente. Ela foi traumatizada a um ponto que ela só consegue enxergar a vingança na frente dela. Vocês têm essa sensação da Ellie nessa temporada? Vocês têm essa sensação de que o plot A dela é esse? De que o objetivo principal dela é esse? Não dá, você não sente isso. Você tem uma sensação de aventurinha da CW, sabe? É terrível, assim. Você tem uma sensação que você tá assistindo Supergirl. Porque... Você fala da Isabela Mercê, por exemplo. É óbvio que a Dina tá super bem. Eles deram o texto todo pra ela. Ela sabe fazer tudo. Ela é a foda. E a sua protagonista fica dando volta atrás dela. A série literalmente chama a Ellie de burra. Literalmente, isso é dito, sabe? Que a Ellie não sabe desenhar um mapa. Que a Ellie não sabe o que ela vai... Não sabe que roupa que ela tem que usar pra explorar. Assim, gente, vocês viram a mesma Ellie que eu na primeira temporada? Aquela Ellie que matou um maluco a facada porque o cara tava atrás dela? Aquela Ellie intransigente que xinga, que briga, que luta. Cadê ela? Sabe? Eu não tô nem falando do jogo, eu tô falando do universo da série mesmo, sabe? O Craig Mazin destrói a protagonista e é um tremendo erro fazer isso quando você perde o seu principal apelo pro público, que é o Joe, o Pedro Pascal. Cara, você perde o Pedro Pascal no segundo episódio, você tem que criar um protagonista com o qual você engaje, e não dá pra engajar com a Ellie, porque o próprio texto da série destrói a Ellie o tempo inteiro. Cara, eles chamam ela de burra e de incompetente. No podcast, o Craig Mazin chamou a Ellie de incompetente. Assim, cara, você não conhece o material original. A quantidade de gente que a Ellie mata, a quantidade de coisa que ela faz sozinha, sabe? E ele faz uma mudança que quando você olha, você fala assim, por quê? Porque mudar por mudar faz algum sentido? Você acrescenta alguma coisa em mudar por mudar? Pelo visto, não, porque a maior parte das pessoas que eu conheço detesta essa temporada. Talvez não nesse ódio brutal, mas de olhar e falar assim, alguma coisa aqui tá errada. E tem um outro problemão de efeito borboleta que eu preciso dizer pra vocês, é assim, a primeira vez que a Ellie e a Dina transam é antes do Joe morrer no jogo. Olha como isso impacta a história aqui, porque elas saem nessa aventura depois do Joe morrer e a história vira uma história de amor. E eu não tenho problema nenhum com a história ser de amor, mas aí na hora que você precisa do sangue no olho da Ellie, você joga lá também. Você tira uma cena exatamente igual a do jogo, só que aquela cena não foi, no inglês o pessoal usa a expressão do earn, né? Não foi merecida aquela cena. Você não acompanhou a jornada pra chegar até aquele momento de raiva que a Ellie tortura a Nora por informação. A Ellie que você tava vendo 20 minutos atrás, ela tava fazendo uma piadinha. Nossa, tem luz de gás aqui, hein? Uhul! Ai, você faz mapas com triângulos? Sabe, que porra é essa? Essa pessoa tá com raiva? Essa pessoa quer se vingar? Essa pessoa só pensa no Joe o tempo inteiro? Essa pessoa... Sabe? Então você tem um personagem que o roteirista não gosta, o principal roteirista não gosta da própria personagem, caga pra ela. Ele não tem a menor consideração pra protagonista. Agora, se o roteirista não compra a protagonista, eu que vou comprar? Eu, espectador? Então como é que você conta essa história, sabe? Como é que você se livra da sombra do Pedro Pascal nessa história? Não dá, sabe? Eu tenho muitas outras coisas pra falar, mas eu queria ver se vocês querem comentar um pouco em cima do que eu já disse, só pra não ficar muito monotemático, não ficar muito monocórdico. Eu concordo com praticamente tudo, cara. Eu acho que... E até essa questão, né, que a gente começou falando da Ellie, de ser uma história de vingança, que a gente não enxerga essa vingança na Ellie, esse desejo de vingança, que os fãs reclamam muito dessa falta de agressividade e tudo. Cara, é justamente o que você falou. Pra que esperar 3 meses? Coloca logo a personagem, a história pra rodar, aconteceu, vou com sangue no olho aqui pra cima da Abby, vou atrás dessa mulher, putaça, e tipo, cara, você não vê isso, se você não enxerga isso no olhar da personagem, como é que você vai engajar na história de vingança? Então assim, faltou... Você sabe qual é o argumento, Lucas? Eu vi um vídeo outro dia que é uma série covarde, eu já imaginava que ela fosse ser covarde por alguns motivos. O primeiro deles... Eu ia usar exatamente esse termo que tá escrito aqui. É que, gente, esse jogo é... Mais uma noite chega e com ela a depressão, gente. Esse jogo é muito triste. Esse jogo é muito sofrido. Esse jogo é terrível de pesado. Ele não é um jogo leve. Ele é um jogo violento e pesado psicologicamente. Não tem lado bom. Não tem coisa boa. Ninguém tá feliz. Ninguém tá ensolarado. Ninguém tá rindo. É óbvio que ele tem seus alívios cômicos aqui e ali, mas o clima geral é de pesar. Cara, você acabou de perder o Joe. O espectador perdeu o Joe do mesmo jeito que a Ellie perdeu. Então o jogo todo é muito pesado. A série ficou com medo. A série falou, não, esse tom aqui tá muito deprê, tá muito pra
baixo, a gente não vai conseguir fazer isso aqui funcionar, vamos deixar uma coisa mais alegrinha. E aí eles subvertem o tema da história ao fazer isso. Quando você muda o tom, você perde o rumo. Cara, o que elas estão fazendo lá, sabe? E tem algumas mudanças tão bobas, tipo assim, ela fica feliz quando a Dina tá grávida. Ou seja, ela tá pensando no futuro, numa família, em voltar pra Jackson, em ser feliz, não sei o quê. A Ellie do jogo chama a Dina de fardo quando ela descobre que ela tá grávida. Por quê? Porque a Ellie é uma merda, a Ellie é uma pessoa traumatizada que só pensa em uma coisa, e ela gosta da Dina, ela ama a Dina, mas a prioridade dela é matar a Abby, ela só pensa nisso. Você vê como uma mudança pequena, ela desencadeia uma série de terrores pra série que você tá contando? E aí você tem essa mulher que chama a própria namorada de fardo, quando descobre que ela tá grávida, e você chega lá na hora de torturar a Nora, você fala, beleza, entendi, realmente uma coisa casa com a outra, essa mulher só pensa nisso. Agora a Ellie queria... Cara, gente, desculpa, eu preciso que vocês joguem pra gente conversar mais sobre isso, arranja um console aí pra jogar, porque assim, gente, a Ellie pede pra voltar, cara, a Ellie que só pensa em vingança, que quer ir atrás da Abby, não sei o que, ela vê uns serafitas mortos e fala pra Dina assim, vamos voltar, o que será que eu tô fazendo? Cara, a Ellie ter que ser convencida pela Dina de que ela tem que vingar o pai é tão escabroso, é tão absurdo, porque é uma mudança que você faz que você não acrescenta nada à história, você só diminui a sua protagonista. Eu sei que eu tô repetitivo, mas pra quê? Cara, se a Ellie não tá envolvida, se a Ellie não tá pensando até as últimas consequências, se a Ellie se importa com risco, se a Ellie tá com medo, é só ela pegar a malinha dela e voltar, cara, ela não tem que fazer isso, sabe? Ela só faz porque ela tá maluca das ideias. E se ela não tá maluca das ideias na série, por que ela tá fazendo essa loucura, cara? Volta pra casa com a sua namorada, vai viver feliz, ter um filho. Você não entende aonde a motivação da personagem tá. A motivação da personagem tá em todo lugar ao mesmo tempo. E aí eles querem ser revoltos, e querem ser alegrinhos, e querem ser inocentes, e querem ser maduros, tudo ao mesmo tempo com um personagem só sem noção de progresso, de progressão, de você se engajar com aquilo. Então, cara, terrível. É terrível, assim, sabe? É de doer. Cara, e a série, ela... Se a gente termina essa temporada e a gente volta lá pro primeiro episódio, aí você percebe o quão essa temporada é covarde mesmo. Porque o primeiro episódio te dá um vislumbre de que a Ellie vai ser tudo que ela é no jogo, mas que não acontece. O primeiro episódio já mostra a Ellie treinando um combate, corpo a corpo. E pra ela... quê? Pra quê? Ela não usa aquele jiu-jitsu dela em momento algum nessa série, meu amigo. Pra que você me deu um episódio mostrando que ela é foda no jiu-jitsu? Pra quê? Aí você volta lá e você tem um vislumbre de uma Ellie que quando você precisa dela, quando você acha que essa personagem vai aparecer, ela não aparece. É uma Ellie que tá putaça com o Joel. Se mostra até um pouco mais revoltada, que não conversa com o Joel, que quer fazer as vigílias e que quer ir com todo mundo pro campo e que não tem medo, tá treinando luta. E de repente, quando é hora de a gente ver essa Ellie, né, de se engajar com a personagem ali, isso não acontece. Eu acho que isso é o mais broxante da temporada, não tem jeito. Isso daí acaba com tudo que vem pela frente. Porque aí eles ficam inserindo personagens ali com os quais a gente não se importa tanto. O personagem que a gente mais se importa depois do Joel ter morrido ali é a Ellie, e o contexto em que eles colocam ela ali não é engajante o suficiente. Eu achava, inclusive, que ia dar treta pra ela também, né? Eu achava que ela ia morrer também. Assim, a gente ainda não sabe, né? Pelo menos a série não é corajosa o suficiente pra mostrar pra gente essa parte. Mas, assim, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque, no fim das contas, essa relação dela, esse triângulo amoroso, essa relação dela com a vingança e com a gravidez, enfim, isso tudo eu acho que faz parte do grande problema da série, porque, no fim das contas, eles tentam se explicar em torno disso, mas não dá certo, né? Mas assim, eu vou dar uns passinhos pra trás e voltar lá na série de zumbi que a gente tinha no primeiro e no segundo episódio, né? Porque o primeiro e segundo episódio, a gente ainda teve uma menção de que a série continuaria a apresentar os monstros como um problema real, como um problema. E o quarto episódio também tem uma cena lá no metrô, né? Não dá, vai sair de lá. A gente sabe que aquela cena lá, todo mundo sabia que ia sair. Era 10 minutos iniciais do episódio e era uma sequência, uma atrás da outra, delas escapando repetidamente de zumbis, assim, entrou na grade, aí o braço na grade arranha, aí vai inclusive pra outra. A batalha de Jackson, amigo, ela é igualzinha à Longa Noite de Game of Thrones. Ela é uma batalha impossível, você
tasca volume, é gente... Não, volume não a máquina, é tipo assim, a quantidade de zumbi. Você olha a quantidade de zumbi, você fala assim, puta que pariu, é impossível. Tem meia dúzia de atirador, tem 1 milhão de zumbis invadindo aqui. Aí você vai ver o resultado da batalha, ninguém importante morreu. Exatamente. Não morre o Tommy, não morre a Maria, não morre os meninos. De repente a batalha acabou, sabe? Ela tá pegando fogo e aí depois que o Joe morre, parece que a batalha acabou, assim, do nada. É valor de produção por valor de produção. Igualzinho Game of Thrones. Valor de produção por valor de produção e pronto. Exato. Não morre ninguém e você não vê nem a cidade destruída. A próxima cena que você tem é 3 meses depois, tá ensolarado. Tem um cara musculoso dando uma martelada assim, ó, rebuilding, estamos reconstruindo. Não tem consequência, né? Eu acho que era aí que eu queria voltar. Eu acho que esse episódio ele é muito bom, mas ele é um episódio muito blocado. Ele é um episódio que ele não conversa com o primeiro episódio e ele, como você mesmo disse, ele não conversa com o terceiro, porque ele não traz as consequências. E é a única coisa nessa série que não conversa, né? Porque é uma falação desgraçada que eu vou te contar. Então, eu acho que é uma exposição horrorosa. Nossa. Eu acho que o segundo e o sexto episódio são os melhores episódios, mas aí foi o que eu falei, eles são constrangedores de assistir, porque eles estão no momento errado, eles não deveriam existir, parece, porque eles estão ali pelo valor de produção, pra mostrar que a série tem dinheiro, e pela nostalgia, né? Eu acho que no segundo episódio, o valor de produção cresce, mas você vê ali como é estruturado aquele segundo episódio. Eles amanhece o dia, faz uma reunião, avisa como é que vai ser organizada uma vigília, avisa como eles estão se organizando com relação ao armamento, eles vão estruturar ali como quem vai ficar na torre, quem vai ficar embaixo, onde ficam os cachorros, né? Tipo assim, tudo isso num episódio só. Você teve o primeiro episódio pra fazer isso. Teve um episódio inteiro anteriormente pra construir isso. No segundo episódio, se você vai fazer um ataque, uma horda, você faz só o ataque, porque você já teve um outro episódio pra construir, sabe? Isso que ficou muito sem falar que, tipo assim, cabeça. Se você não sabe escrever um personagem, ponha ele na terapia. É assim que funciona, sabe? Eles inventaram uma terapeuta pra série, exclusiva pra série, só pra poder fazer a exposição, só pra fazer diálogo expositivo. Eu sei que eu sou o chucro e sou quieto e a Ellie é diferente de mim, mas eu gostaria de me redimir com ela porque eu não sei o que... Sabe? É igual a Mikan falou, amigo, rapidinho. A Mikan que babou um ovo incrível pra essa série. Eu não sei de onde que ela tirou, mas ainda assim ela falou, gente, se alguém me falar mais uma vez que o médico era pai da Abby, eu vou largar essa série. Eu já sei já, né? Exato, eu acho que tem esses problemas. A questão da terapeuta, eu acho que mirou no Sopranos e acertou em Grace and Frank, assim, aquela coisa meio... Tipo assim, parece que essa coisa da pina colada, assim, é total. É uma coisa meio fora da realidade, não é? Ela não parece ter o... Aí, no sexto episódio, ok, já falei o problema que eu tenho com o segundo episódio. Eu acho ele muito blocado, eu acho ele muito fechado em si, e eu acho que uma série não funciona desse jeito. Eu acho que você precisa puxar a corda pra trás e esticar ela na frente pra poder você trazer o porquê daquele episódio e as consequências, os desdobramentos daquilo. Aquele episódio é bom e ele fica perdido no tempo. Não existe nenhuma consequência ali, nenhum dinamismo com relação àquilo, a não ser o final do episódio, que é, na verdade, um ponto de partida pro roteiro. Então, o episódio em si, ele não vale de nada, porque você, na verdade, só precisava que o personagem fosse do ponto A pro ponto B pra ele morrer. Basicamente, tipo, não tem efeito nenhum. Poderia ter sido qualquer coisa, poderia ser um assovio do outro lado da montanha, que ele ia lá do mesmo jeito, gente. Não é assim que se faz uma morte. Aí, no sexto episódio, o que eu acho? Eu acho que eles trouxeram a nostalgia, né? Eu acho, assim, muita safadeza trazer o Joel aqui no sexto episódio, lá no final da temporada, pra gente ficar com saudade dele. Eu chorei no episódio, porque eu imaginei que eles iam fazer isso em algum momento. Porque o Pedro Pascal é muito bom, ele emociona mesmo, o cara é um ele ator, é bom mesmo. É muito foda você ver ele em tela e, assim, todas as cenas dele com a Bella Ramsey convence mesmo, eles têm uma dinâmica de pai e filha, é muito legal, é muito bem feito mesmo. Eu gosto do sexto episódio, mas, mais uma vez, ele é uma estrutura muito boa dentro de um contexto que jamais não valia mais ele estar ali. Porque eu entendi aquelas informações, mas sério que você colocou isso aqui só pra usar lá no final do episódio, do sétimo episódio, você montou essa estrutura toda, você não tinha uma outra forma de me contar ao longo da série, sabe? Eu não quero que seja cronológico, não é questão de ser cronológico ou não, é uma questão de ser coerente com o seu roteiro, sabe? Ser coerente com o que você quer contar. Eu acho meio... A gente vai usar muito covarde aqui, né? Eu acho meio covarde
covarde, sinceramente. Mas muito. Mas é muito mesmo. Porque, tipo assim, essa Tem série, outro ela termo. tira... Porque você pode odiar o The Last of Us Parte 2, mas você nunca vai chamar esse jogo de covarde. Porque o que esse jogo faz, cara... Quando o Joel morre, gente, vocês não têm no jogo a menor ideia de quem é a Abby. Vocês não sabem por que ela tá fazendo aquilo, você não conhece o grupo, você não sabe de nada. Ela vem, mata o Joel, e você, porra, oi? É sério isso? Você não sabe de nada. A primeira cena dessa temporada já é uma bosta. Porque você já fala assim, ah, não, beleza, olha, aqui nós somos vagalumes, eu sou a Abby, o meu pai tá morto aqui, e eu vou atrás do Joel porque eu preciso matar o Joel. E aí, de novo, meu pai, no segundo episódio, meu pai, não sei o que. A cena da morte dele, gente, depois vocês, não precisa jogar não, depois vocês assistem a cena da morte do Joel no jogo, vê o gameplay e vê aqui. Cara, é uma falação desgraçada. Aquela mulher fala. Gente, essa cena tem 7 minutos. Eles botam a Caitlyn Dever pra falar por 7 minutos. Quando o Joel fala, é a mesma coisa da gente. Fala assim, cala a boca e mata ele logo, então. Sabe? Sério. E, não, exposição é uma coisa absurda. E pra mim tem nome e sobrenome. Craig Mazin. Cara, como que o cara de Chernobyl escreveu isso aqui? Parece que ele tá fazendo pouco caso do material que ele tá adaptando, porque é terrível. Tudo que tem de ruim na série vem dele. Tudo que tem de bom vem do valor de produção. Tudo que tem de ruim vem dele. E é bizarro, porque a primeira temporada não é ruim assim. Eu não acho a primeira temporada fantástica. Até falei lá no episódio. Eu acho ela uma boa temporada de televisão. Eu não acho ela extraordinária, sabe? Mas ela é bem competente. Bom, ela faz o serviço que ela precisa fazer, fechou, beleza. Aqui, cara, é um trem descarrilhado. É bizarro. E aí, o que acontece? Como você já entregou a motivação da Abby na primeira cena, você não tem interesse absolutamente nenhum em ver ela desaparecer da série pra aparecer depois na terceira temporada. Como é que eles vão... E outra, como é que eles esperam conduzir daqui a 2 anos, quando já vai ter feito 2 anos que o Joe morreu, como é que eles vão fazer com que você engaje naquilo? Né? A Abby, agora nós vamos ver o ponto de vista da Abby. Não, se não engajou agora... Gente, o público dessa temporada já caiu depois que o Pedro Pascal morreu. Não precisou dos 2 anos pra frente. O público dessa temporada já foi mais fraco. Eles mataram, sabe? sim. Então, assim, cara, o que vocês estão fazendo? Já que é pra mudar, já que é pra contar a motivação da Abby logo no começo, então não replica a estrutura do jogo. Reveza. Põe um pouco da Ellie, um pouco da Abby. Põe um pouco da Ellie, um pouco da Abby. Vai contando a história dentro de uma estrutura mais tradicional, porque a estrutura do jogo não vai funcionar desse jeito. Você destruiu a Ellie aqui nessa temporada, e aí depois nós vamos ter, no mínimo, 3 episódios da próxima temporada só com a Abby, sabe? Só com essa personagem que a gente já conhece as motivações, a gente já sabe o porquê que ela fez aquilo. Ainda assim, não adiantou. A maior parte do público médio odeia ela e não vai empatizar com ela de um jeito ou de outro. E você vai ter que acompanhar a jornada dessa menina que você odeia dentro de uma série que perdeu completamente o peso dramático, sabe? É uma série sobre luto, sobre vingança, sobre não ser capaz de lidar com luto. Você assiste a segunda temporada de The Last of Us, você tem essa sensação? Você não tem, você tem a sensação de 2 adolescentes absolutamente imaturas que estão se apaixonando no meio do apocalipse. Você tem a noção de uma Dina que leva o Babyliss pra Seattle pra estar sempre arrumada, brilhando, a roupa dela tá sempre incrível, o cabelo tá sempre bonito, ninguém tá sujo, ninguém se arrasta, tudo é fácil. A Ellie entra no hospital off-screen, ela acha um buraco na parede e entra no hospital pra matar a Nora, não tem desafio, ela não mata ninguém, ela não tem obstáculo nenhum, ela tem dúvida de si mesma o tempo inteiro, ela pede pra voltar no 5º episódio, ela tem que ser convencida pela namorada a perseguir a vingança ao pai, sabe? Nossa, eu não sei cara, de onde eles doer. tiraram essas coisas, mas é assim, é uma destruição de personagem, e eu sei que isso pode soar muito purista pra vocês, público do Meio Pantufa aí, mas não é purismo. Você adapta dentro do tema, mantém o tema da sua história, mantém o tom e o tema da sua história e adapta os detalhes. Você não adapta o tema. Senão, assim, faz outros personagens, faz igual The Walking Dead, vira spin-off, sabe? Faz assim, do universo de The Last of Us e começa a contar histórias paralelas dentro do universo, então. Porque se não é pra você seguir o tema de luto, de depressão, de ódio do jogo, então não finge que vai. Sabe? Porque o problema é assim, tem hora que eles são amorzinho, tem hora que eles querem falar que a Ellie tá obcecada, tem hora que a Ellie quer voltar, mas tem hora que ela tá obcecada. Aonde você vai chegar com isso, sabe? E eles têm umas bobagens de, ao mesmo tempo que eles tratam a Ellie como uma burra, eles morrem de medo de fazer a Ellie tomar decisões ruins de propósito, de a Ellie ser cruel de propósito. Essa é uma Ellie que ela é limpa pra TV, sabe? Ela não é uma pessoa ambígua, ela só é uma pessoa sonsa. A morte
morte do Owen e da Mel, ela não é sem querer no jogo, e aqui ela é sem querer. E apesar de a cena ser muito impactante, sabe, da grávida tentando salvar o bebê e da Ellie ficar sem saber como fazer, você mudar a coisa de ter uma intencionalidade pra não ter, você muda completamente o arco da série. É o que acontece com Tyrion, por exemplo. Quando o Tyrion mata a Shae na 4ª temporada, que ele mata a Shae, o pai, ele mata de propósito, sabe? Ele tá puto da vida, ele tá transtornado, ele vai e enforca a Shae, porque a partir daquele momento, o Tyrion vira oficialmente um vilão nos livros. Na série é legítima defesa. A Shae ataca ele primeiro, ele mata ela chorando. Por quê? Porque o Tyrion não pode ser mal, porque as pessoas gostam dele. Então escolhe outra coisa pra adaptar, cara, porque a moral de The Last of Us é quem é o vilão aqui? Quem realmente é o vilão aqui? Existe vilão nessa história? Você é capaz de empatizar tanto com a Ellie fazendo as atrocidades que ela faz, quanto com a Abby? Eu tava conversando com a Carla, por exemplo, quando a Ellie entra no aquário no jogo, ela mata um cachorro. E aí eu virei pra Carla e falei assim, eu duvido, eu aposto 100 mil reais que eles não vão pôr o cachorro. Jamais. Porque eles não vão ter coragem de fazer a Ellie matar um cachorro. Jamais. E eu desligo a TV. E aí? Não deu outra. Sabe? Então, pois é, por isso, Lucas, essa é a coisa. Eu desligo a TV. E aí, no dia 1 da Abby, você conhece o cachorro que você já sabe que morreu. E é pra te deixar puto mesmo. Você fica assim, caralho, mano, eu tô aqui não, mas a Abby cachorro que a Ellie vai matar. É, com a Abby, né? Você vai assim, caralho, eu tô aqui buscando, fazendo carinho. A Ellie mata o cachorro da Abby. Ah, tá. Ah, mas o cachorro é da Abby. E aí, quando você começa com o jogo, você começa a jogar com a Abby, você tá lá... Caralho, eu tô fazendo carinho num cachorro que eu matei. Eu, o jogador, né? Ah, eu tô jogando a bolinha pra um cachorro que eu matei. Sabe, na primeira cena da Abby, você já fica... fudeu, hein? Eu acho que... olha como é corajoso, mano. É esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. Isso é coragem, é desafiar os limites de até onde o espectador vai. Essa série não tenta fazer isso. E é o mesmo canal que nos trouxe Sopranos, viu, gente? Essa série que nos trouxe Succession. É um canal que tem medo de fazer a sua protagonista fazer coisas moralmente questionáveis. Porque eles têm medo das pessoas odiarem a Ellie. Mas você odiar uma personagem sonsa que é emburrecida de propósito, eles não têm medo, não, sabe? Então, entende? É tanta coisa, gente. E eu não falei 10% do que eu queria, viu? E eu tô falando um tempão. Eu acho até curioso, né? A gente ter a HBO, né? Que é a HBO. Todos os exemplos que você deu aí de séries corajosas que a gente tem são da HBO. E a própria HBO não fazer isso agora com Last of Us, só que eu acho que eles enxergam essa... E claro, né, que a gente tem que o Luiz trouxe o nome do Craig Mazin aqui, né? Mas vamos falar da HBO em geral. Eu acho que eles enxergam essa série como um produto de cultura pop, assim, muito forte deles, sabe? E por isso que eles ficam nessa, sabe? De a gente tem que manter nossos fãs, nosso público... o Stranger Things deles, gente. Eu acho que eles estão tentando... é meio isso. Você matou a charada. É aquela série que não vai correr risco. Até em termos de fotografia, cara, parece que é tudo muito limpo, né? Muito plástico, não sei. Não, mas isso eu gosto. E aí a gente volta aqui na questão da Abby. Eu acho que eles tinham dois, que eu vou tentar refazer o trabalho dos outros aqui, né? Coisa feia. Não, mas aqui precisa. Aqui precisa, porque não ficou legal. Mas, ó, eu acho que eles tinham dois caminhos, né? Nessa segunda temporada. Ou eles deveriam fazer igual no jogo, de tipo, me dá uma cena da Abby entrando e matando o Joe e você não faz ideia de quem ela é. Você não faz ideia, porque isso é muito mais impactante. Apesar de eu gostar do segundo episódio. Eu gosto de como eles matam o Joe ali. Mas teria sido muito mais impactante se eu não soubesse quem era. E se eles não ficassem repetindo ao longo da série toda que ela é filha do médico. Ou eles fariam isso, e aí já colocam uma Ellie muito mais sangue no olho e vai me contar quem é a Abby lá no final da temporada só e coloca um embate mínimo das duas ali ao longo do negócio. Desenvolve a história. Beleza. Ou então, já que queria tomar esse cuidado todo, joga essa morte... Porque a gente contar, o Pedro Pascoal aparece em 3 episódios da temporada. Tem quanto? 7? 8? 7 episódios, ele aparece em 3. Me joga mais 3 episódios pra ele, porque já que foi pra encher linguiça, os outros depois que ele morreu, joga o episódio dele morrendo lá pro final da temporada, pra você ter um season finale com a morte dele mesmo. E aí aquilo lá que foi um flashback, mostra porque que eles brigaram lá antes, em ordem cronológica. Tem o primeiro episódio, mostra porque que eles brigaram. Tem um episódio só com a batalha, já que é pós-batalha. Aí você mostra a Abby sem eu fazer ideia de quem que é a Abby, mas mostra ela chegando. Ó, tem uma mulher que tá chegando ali, ó. Ela tá querendo ir lá. Tá chovendo, de repente mostra ela de capuz. Tô chegando em Jackson, beleza. E eu não faço ideia de quem ela é. E aí, de repente, ela chega e mata o Joe e pronto, acabou a temporada. Olha só, tanto que ia ser mais impactante. Você enche uma temporada que você quer fazer só pra encher linguiça, mas você tem que matar o Joe, você tem que apresentar a Abby, e aí você termina a temporada com a Ellie
putaça, terceira temporada, você já engata ali igual é no jogo, já manda a Ellie pra vingança dela e a gente já fica sabendo de vez quem é a Abby. Cara, tinha duas maneiras Você tinha espaço ótimas pra de fazer isso, né? Você criava tudo isso, não estaria no jogo, mas você criava isso, você dava espaço pra dinâmica do triângulo amoroso, do relacionamento da Ellie com a Dina, da presença do Jesse, da relação do Joel com a Ellie degringolando. Dava pra fazer de jeitos muito diferentes. Eu tenho essa sensação de que essa série, ao mesmo tempo, ela é muito curta e muito longa, essa temporada. Tem essa mesma sensação, sabe? De que, cara, 7 episódios é muito pouco. Eles passam por um monte de coisa de uma vez, avolumado e tal. Ao mesmo tempo, eles tomam decisões tão irritantes que eu fico meio que torcendo pra acabar logo. Então eu tenho uma sensação muito ambígua de que uma temporada longa demais e curta demais por causa disso, sabe? E com material base excelente, pelo menos pro meu gosto, né? Excelente, assim. Eu entendo que certas coisas não traduzem bem pra TV. Por exemplo, talvez aparecer alguém que mate o Joel do nada, sem o público saber a motivação, fosse um pouco demais pra televisão. Talvez realmente fosse um pouco demais pra televisão, eu até entendo. Mas pra chegar nesse ponto, 7 minutos conversando antes de matar o cara, fala, a primeira coisa que fala na temporada é qual que é a motivação dela, e depois ela vai desaparecer da temporada, ela vai voltar só na terceira temporada, vale constatar daqui a 2 anos. Essa janela, a gente tem 7 episódios e vai ter que esperar 2 anos pra embarcar nessa jornada de novo. É uma sequência de ideias ruins atroz, assim. Eu fazia tempo que eu não via a HBO tomar decisões tão erradas. E muito disso vem de executivo. O texto merda é do Craig Mazin. Mas essas decisões de temporada curta, com cliffhanger, de demorar tempo demais pra lançar, isso é tudo decisão de executivo. Os caras acham que o mercado tá indo pra esse rumo e vão fazendo isso. E aí... Quem é o Seth Rogen deles lá? Quem é o dono do executivo? Eu queria falar sobre principalmente as aparições dos vilões, né? Porque era aquilo que eu tava falando no começo, eu não entendi nada. Eu sinceramente não, eu fiquei perdido, porque o Jeffrey Wright aparece lá como vilão ou não. Eu não entendi se ele era vilão ou se ele não era. Nada. Eu achei um desperdício de Jeffrey Wright, porque o nosso Bernard, ele não pode ser tratado dessa forma. Ele tá no jogo, sabia? Ele é o Isaac do jogo também. E ele tá... o personagem é a leitura o Jeffrey Wright? Tudo. É, o Jeffrey Wright é o Isaac do jogo também. Tudo. Legal. Não, incrível. O Jeffrey Wright, ele é um ótimo ator e eu acho assim, nessa temporada ele tá Algumas das melhores cenas da temporada são dele. São coisas que não existem no jogo, porque o Isaac é um personagem muito mal trabalhado no jogo. E são cenas pra ampliar o nosso conhecimento dele. O Jeffrey Wright é muito bom, você fala, nossa, legal, nossa, pesado isso aqui. Ou seja, eles dão conta de fazer coisa fora do jogo boa. A gente já sabe disso desde o primeiro ano. Cadê, sabe? E é justamente isso, porque eu queria saber mais deles, né? Você tem um elenco muito bom pra ser trabalhado. Por exemplo, na primeira temporada a gente teve a Anna Torv, que era parceira ali do Joel e ela também morre logo no começo. Aquela relação foi muito bem trabalhada. Você consegue ver uma atriz que foi colocada numa série da HBO que é consagrada, uma atriz que já tem uma carreira que não é tão bem utilizada em outras séries, aí aqui eles dão um texto bem feito pra ela e tudo mais. Mas aí você saberá mais sobre o Isaac na próxima temporada em 2026. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não quero. Isso me deixa puto, porque eu fico sem entender as coisas. E aí, tipo assim, quando chegar na terceira temporada, eu tenho que assistir de novo a segunda pra entender a terceira. Eu quero parar de fazer isso. Por que a série... Ou seja, você tem que passar pela tortura de ter que assistir essa temporada de novo pra ver se você lembra o contexto pra entender a terceira. Exatamente. Pra ver se você lembra quem é a Abby. De quem ela é filha? Não, mas eles não falam nessa temporada. Não, essa aí não tem como esquecer, não. Você vai ter que procurar. Você vai ecoar na cabeça. Eu acho que eles não vão falar. Mas é isso, assim, eu sinto falta de uma estruturação dos vilões da série, da temporada, porque eu sinto que eles têm medo de muita coisa, mas nada é direcionado, nada tem um foco específico qual é o real perigo das coisas. Porque se eu vou entrar na cabana da seita e vou conseguir sair vivo porque o roteiro estalou os dedos e eu consigo sair, porque se eu for entrar na zona de guerra do Wolf e alguém vai estalar o dedo e eu vou sair do Wolf e aí não tem consequência, se eu vou entrar num túnel cheio de zumbi dentro de um metrô que vai ser impossível sair e eu vou sair em cada mini quest de 1 minuto que eu consigo e não tem consequência disso, se eu sou uma vampirona e todo mundo pode me morder e foda-se e eu vou ficar usando esse artifício o tempo todo vai aparecer um Deus Ex pra me salvar no último minuto. Não faz mais sentido, sabe, ter um perigo. Não tem perigo nessa série.
série. O perigo, no fim das contas, é a Abby. Mas a Abby não aparece, porque não é pra aparecer, porque eles querem copiar a estrutura do jogo. E aí eu sinto que lá no final, no último episódio, eu tenho uma sensação de que, assim, os roteiristas, eles se sentiram tão geniais por ter feito aquilo. Eu consigo ver a soberba daquele último episódio, assim. Você viu o Inside Episode, aquele que passa logo depois do episódio? Não vi. O Neil Druckmann, que é o autor do jogo e é showrunner também, né? Ele fala assim, não, e aí nós vamos cortar pra Abby, nós vamos ver a dimensão do estádio e vai aparecer Seattle Day One. E eu... Gente, mas isso Beleza, não teve impacto e nenhum. o resto? Essa Não. cena... Essa O cena impacto do... negativo, né, teve. Negativo, exatamente. Essa cena não tem. A gente já viu um estádio ali, né? Assim, já não é mais por Que é outra coisa que me grandiloquência. irrita. O Craig Mazin, ele fica explicando pra gente por que o trabalho dele é bom. Eu não vejo o trabalho. Eu vejo ele explicando, não, meu trabalho é bom por causa disso, disso, daquilo. Olha, o que a Ellie quis fazer aqui foi isso, isso, aquilo. Olha, o que a Abby quis fazer aqui foi Cara. isso. Cara, show don't tell. Cala a boca. Eu não preciso saber, eu não preciso ouvir você falar. Eu preciso entender em cima do que tá aí. Eu também queria falar, a gente começou a falar sobre a questão da textura, da fotografia e tal, que eu acho que o Lucas falou que não gosta tanto, mas em compensação, eu acho bem legal o que eles fazem aqui, porque eu acho que eles dão um tratamento meio, eles mudam, a gente falou também no primeiro episódio, eu acho, não sei. Parece não que eu lembro. gostava mais. Mas antes. eles mudam ali o FPS, né, pra dar uma atrasadinha, pra parecer que é um jogo, mas a nitidez tá lá no talo, assim, porque eles conseguem fazer uma textura muito forte, eles fazem um desfoque muito grande, e o personagem que tá no foco fica muito focado, assim, tipo, e aí dá essa sensação de videogame, a câmera tem um movimento meio suave, às vezes quando o personagem tá descendo a escada, ou subindo uma rampa, a câmera não desce no POV do personagem, ela, tipo, segue um pouquinho com delay, aí dá umas sensações assim, meio de que você não tá assistindo um live action, dá a sensação de que aquilo tudo tá sendo Eu sinto passado sempre por um uma sensação computador. meio de set. Você nunca consegue... De filmagem, você nunca consegue imaginar que eles estão fora de um set de filmagem. Eu acho que eles fazem bem os espaços fechados. Eu acho que os momentos de dia são meio sem graça. São meio flat demais. Eu acho a própria Meio morte flat. do Joe. Compara a fotografia da morte do Joe no jogo e a fotografia da morte do Joe na série. A do jogo é muito mais soturna, é muito mais esquisita, muito mais, sabe? Na série é um chalé. Tá de dia, tá um pouco nervoso, sabe? É um pouco preguiçosa em termos de visual, de iluminação, de cor, sabe? Mas, em compensação, eu não falo mal do valor de produção da série, assim. A cena dos esporos, por exemplo, me chamou muita atenção, é muito boa. Eu acho que a cena no hospital com o sinalizador vermelho é tirada do jogo, mas, assim, ficou muito legal, sabe? A imagem do sinalizador é muito forte no jogo e ela é muito forte aqui. Então, eu acho que tudo que tem a ver com grana funciona bem, assim, é bem legal. Até por isso as pessoas tem esse hype com a série, tem muito defensor, mesmo sendo essa merda que foi. Só que o texto é um pavor, assim, porque o cara não sabe o que ele quer dizer. Parece muito um romance da CW. Boa parte da temporada parece um romance da CW. É tipo assim, tudo bem que eu quero me envolver com a Ellie e com a Dina, mas faz isso antes do Joel morrer, porque depois que o Joel morreu, eu só quero saber de uma coisa, cara, achar a Abby. Eu, enquanto espectador, eu também só quero saber de achar a Abby, sabe? Pelo menos, eu não sei se vocês têm essa visão, não tendo jogado. Eu jogando, eu tenho. Mas assim, eu como espectador, eu quero puzzle, eu quero que ela vá atrás, vai num lugar que acha uma pista da Abby em outro lugar, que pensa em outra coisa, aqui tem infectado, aqui tem WLF, porra, tem uma armadilha, eu tenho que sair daqui. Você não tem muito não, ela isso. vai Você tem encontrar muito na hora romancinho. certa e no local certo, na hora que o roteiro quiser. Você fique Não, e umas calado cenas e aguarde a hora pavorosas. que elas vão se encontrar Em aleatoriamente. 2027. Porque, por exemplo, a cena dos Stalkers, são cenas que degringolam muito rápido. A cena dos Stalkers, por exemplo, ela é muito tensa. Elas olham, olha, tem um Stalker. Aí elas começam a olhar de verdade, tem uns 11. Aí você, porra, fudeu. Você fica tenso naquele momento com elas. Mas o plano é tão burro e a cena é tão mal montada, o plano dela é ser isca. Minha filha, você é imune, mas o dente te mata, sabe? Você não vai pode pegar ser o vírus, destroçada, mas né? você vai ser destroçada. O plano dela é servir de isca. Aí ela vê um Stalker de longe indo pro rumo da Dina, ela atira de qualquer jeito, como se ela fosse acertar e tal. E ela tá sendo devorada pelos Stalkers. Aparece o Deus Ex Machina de última hora, o Jesse, mas o Deus Ex Machina não pode saber que ela é imune. Então ele pergunta pra ela, você foi mordida? Ela fala, não. Porque tinha 11 Stalker em cima dela, cara. Não, foi não. Sabe? meu Deus. É muito mal feito. E nessa sensação de escudo de enredo, né? Escudo de roteiro.
Você sabe que o personagem não vai morrer porque é escudo O de último roteiro, episódio sabe? é assim... Todos os episódios. Não, mas eu acho o último muito, assim, ele tem um atrás do outro. Aquele barco, mano. São várias. Ela cai na tempestade no barco. Ela aprendeu a nadar tem uns 2 anos só. Não sei se vocês lembram, mas ela não sabia nadar quando ela conheceu o Joe, né? Ela aprendeu a nadar tem uns 2 anos. Tem uma tempestade. Ela é derrubada do barco daquele tamanho. Ela cai numa ilha na direção oposta de onde ela tava indo, a 1 quilômetro de distância. Aí ela é pega, os caras ouvem um assobio e desistem de matar ela. Não, ela cai, aí depois ela cai na ilha, tem uma criança observando sozinha. Que volta, avisa, que manda matar, e aí não manda mais porque veio o assovio, aí ela volta pra trás, ela entra no barco de novo, se eu não me engano, volta de barco, não. Cara, eu tinha esquecido completamente dessa cena do barco. É o pior de Game of Thrones aqui, replicado, é o pior de... O que me incomoda, de verdade, é assim, a galera quem produziu, quem fez, e deve achar que tá bom, porque se eles fizeram isso em Game of Thrones, e Game of Thrones era popular, mesmo nos seus piores anos, eles devem achar que isso tá bom, eles estão replicando porque eles acham que isso dá certo, é isso que me apavora, porque eu tenho medo que daqui a 5 anos ninguém na HBO lembre mais como é que é fazer uma boa história, sabe? Uma boa história de ação, no caso, porque, cara, é inacreditável eles fazerem uma cena idiota dessa, sabe? E supostamente é pra querer dizer que ela tá obstinada, nossa, ela acabou de quase morrer e ela ainda assim foi atrás da Abby. Mano, ela sabia que ela ia quase morrer, ela viajou meses pra chegar nessa porra dessa cidade, em tese ela sabia que ela ia quase morrer várias vezes. Por que isso aqui deveria causar alguma coisa no espectador, sabe? Essas cenas deslocadas que você sabe que a personagem vai sobreviver. E é uma coisa que me incomoda muito, Gusta. Você falou também na cena do trem. Que me incomoda em Jackson, me incomoda na cena do trem. Você faz pelo valor de espetáculo, porque é muito aterrorizante você ver aquela quantidade de zumbis ali em Last of Us, ou aquela quantidade de zumbis lá em Game of Thrones, porque você olha como espetáculo visual e você fala, porra, caramba, hein? Mas a verossimilhança vai pro saco, porque você cria uma situação impossível de sobreviver e todo mundo sobrevive. Então, assim, como que eu vou dar crédito pra sua história? Não tem como eu dar crédito pra sua história. Se você tá querendo vender verossimilhança, a coisa tem que ser verossímil. Eu prefiro que ela fuja de 10 infectados, mas que eu creia que a fuga dela era possível, do que ela fuja de 200 e eu fale assim, não, é só porque ela é a protagonista, senão ela tinha morrido. Cara, eu tinha esquecido completamente dessa cena da ilha. Nossa, que negócio jogado. Que coisa horrorosa. Completamente desnecessário, velho. Meu Deus do céu. Gente, pra encerrar, eu quero muito saber de novo de vocês quais são as expectativas de vocês depois desse episódio nosso pra terceira temporada. Porque é óbvio que eu vou assistir, mas eu acho que eu vou assistir porque eu quero ver como é que eles vão adaptar esse jogo, sabe? É essa sensação que eu tenho. Vocês, enquanto pessoas que não sabem bem o que vai acontecer daqui pra frente, qual a expectativa, Gusta, que você tá pra terceira temporada em 2027? Eu comecei, eu vou terminar. Não sou doido, comecei. Não, você vai terminar, lógico, mas e a expectativa? A gente vai ter que ver. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Essa temporadinha de transição não me convence, né? Vocês sabem que a Isabela Mercê foi a live action da Dora Aventureira, né? Ela tá a Dora Aventureira total nessa temporada aqui. Acho que até por isso que eles deram tanto moral pra Dina. Ela tá total Dora Aventureira. Ela é mesma. Entender. Me explora mais isso aí. É sério, a Isabela Mercê, ela foi a Dora Aventureira no live action, no filme live action. Tem um live action da Dora. E aí, quando você vê ela aqui agora, cara, é a Dora Aventureira. Com a mochilinha, só que é a Dora Aventureira bissexual grávida. Com babyliss feito. Exatamente. Sempre pronta. Mas sobre a terceira temporada, é isso, assim, eu quero agora um desfecho, né? Se eles estenderem uma terceira temporada, eu acho que eles não vão conseguir abrir uma quarta temporada, né? Vai ter que fechar na terceira, não é possível. A gente acabou de receber Ele falou que quer, viu? De Stranger Things, que a última temporada de Stranger Things vai ser separada em 3 partes. Gente, inclusive a gente depois tem que fazer uma reunião só pra saber como é que a gente vai organizar nosso episódio de Stranger Things, porque eu não quero fazer 3 episódios de Stranger Things aqui no podcast. Mas assim, essa questão assim de fazer uma temporada que serve de embasamento pra próxima e que não tem conteúdo útil ou que não tenha carga dramática o suficiente pra você se engajar nela e lembrar dela, sabe? Vira só um produto, só uma extensão de uma máquina de fazer série, de fazer
sabe, de produzir e de engajar o canal, né? Porque tem que ter uma série grande com atores relevantes e tudo mais. Eu fico com essa sensação de que é só um puxadinho, sabe? Foi uma temporada só de encheção, assim mesmo, no bom português. E a gente podia só ter copiado o episódio de House of the Dragon e trocado os nomes aqui, né? Não, onde eu fala acho zumbi, que fala dragão, onde fala... Não, eu falei no começo que eu acho que tem essa coisa da segunda temporada de House of the Dragons, mas até em House of the Dragon tem muita coisa boa. Por exemplo, o núcleo dos filhos do rei, né? O núcleo da briga entre eles ali. Aquele núcleo é muito interessante, tem muita coisa verdadeira saindo dali. Eu acho que até em House of the Dragon tem uma coisa um pouco mais bem estruturadinha, assim. Tem essa cara de passagem de bastão, né? De temporada intermediária, transitória, que seja. Mas eu acho que aqui fica muito mais evidente. É tipo assim, olha, nós estamos fazendo uma coisa muito genial pra terceira temporada. Estamos guardando o que há de melhor pra terceira temporada. Então, fica meio enganando a gente, assim, com um ganha-tempo. Mas aí ganhou mesmo, né? Porque eu vou ter que ver agora a terceira temporada. Então, a minha expectativa é a seguinte. A gente vai passar pela visão da Abby. Ela não tem o carisma que a Ellie tem, né? E o carisma da Ellie já era ali de 20% pra 30%. Então, eu não sei como que a gente vai fazer essa transição. Porque o ponto é esse. A gente passou de um personagem que a gente é uma estrutura muito complexa. É um downgrade muito alto. A gente passou de Pedro Pascal pra Joel. Porque o Pedro Pascal fazendo qualquer personagem ele vai ser muito carismático. Ponto. Passou de Pedro Pascal pra Joel. O Pedro Pascal passou a identidade dele, o carisma todo dele pra um personagem. Que se fosse interpretado, sei lá, por outro cara mala, aí não ia dar tanto certo, sabe? E aí tem esse peso. Aí o cara morre, o personagem morre. A gente tem que confiar toda a nossa carga dramática agora pra uma personagem que foi mal escrita e que tem problemas com o acting. Seja de direção, seja pelo próprio profissionalismo dela, sobre as questões dela de acting mesmo, mas muito se falou sobre a Bella Ramsey nessa temporada. Foi uma questão muito polêmica, porque tem algumas cenas que pescaram lá, que ela não tem reação, que ela mas pra mim não é falta de talento, viu? Sim. Onde ela precisa entregar a cena da varanda, por exemplo, ela tá muito bem. Exato. E tal. Pra mim é direção, é um diretor que vira pra ela e fala assim, ó, você vai fazer isso, aquilo, e ninguém vira pra ele e fala assim, sério? É uma coisa meio, tipo assim, a gente sabe que ela é boa, mas a série tá prejudicando, mas ficou uma sensação negativa com relação à presença dela em tela. E isso é muito ruim, porque independente de... Se você tem que ficar defendendo muito, se você tem que ficar argumentando muito por uma coisa se sustentar, essa coisa não tá se sustentando sozinha. Você tá precisando de muito argumento pra uma atuação se sustentar. Então não é... Eu acho que faltou pra ela falar pra alguém que a Abby era filha do médico que o Joe matou. Meu Deus do Se céu. tivesse falado... Se tivesse falado. E aí agora vai ter uma terceira temporada com esse restolho de carismas aí que ficaram, né? Então é uma preocupação muito grande minha. Eu tô achando que vai abaixar. Mas assim, pra mim, a jornada da Abby é bem mais interessante do que a da Ellie. Inclusive no jogo, tá? Então assim, se é que ajuda a levantar a expectativa, se eles fizerem a coisa direitinho, o que parece que não estão fazendo, né? Se eles olharem essa temporada e acharem que o resultado foi bom, aí acabou. Mas assim, se eles tiverem a noção de que foi uma merda e que dá tempo de recuperar, a jornada da Abby é mais legal do que a da Ellie, pelo menos na minha opinião. Até porque é uma jornada mais desafiadora pro espectador, né? Ele tem que, aqui eu tenho que partir de um ponto de negação absoluta, sabe? Então, eu acho que dá caldo aí, se for bem feito, só que a minha expectativa pra ser bem feito agora, ela é inexistente. Lucas, a sua expectativa pra terceira temporada? Bem baixa, viu? Devo assistir zero expectativa. Porque, cara, sabe aquela série que chegou no meio da temporada, eu já tava assistindo meio que assim, tá, vamos lá. Aí já não acontecia nada, você já perdia o interesse, já queria pegar o celular, sabe? Já tava assim, nos últimos episódios da série, nenhum tava me prendendo, minha atenção muito. E depois desse final de temporada, é o que eu falei, eu não acho nem que termina com saldo negativo, mas uma coisa meio morna, sabe? Desinteressante. E não me fisga não, viu? Pra querer continuar vendo. Vou assistir pra ver onde vai dar, mas se der uns 3, 4 episódios eu ver que tá enrolando minha vida demais também, eu já largo mão. Num ano de estúdio e de ruptura, né, cara? Sair de ruptura, cara, e cair aqui é deprimente, assim.
E agora com vocês, já assistiram The Last of Us? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se tiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.